Oi, pessoal, tudo bom? Começando hoje um projeto NR1 com elas. Sou Verusca Neves, da VNP Segurança e Educação Ocupacional, e o objetivo hoje é a gente trazer luz, trazer LED para a NR1. E com isso, eu convidei duas grandes amigas minhas e referências nas áreas, Eli Silva e Letícia Mendonça. Meninas, apresentem-se. Olá pessoal, olá Verusca, é um prazer estar aqui. Olá, Letícia. Então, eu sou Eli Silva, sou psicanalista clínica e didata, também sou implementadora da NR1, reconhecida pelo MEC. Olá, meninas, obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Verusca. Prazer enorme estar aqui. Prazer enorme ali lhe conhecer. A gente tá, eu venho, minha especialização é em compliance e governança. Sou advogada, especialista no tema de compliance. Tenho uma consultoria em implantação de compliance e governança. E estamos aqui para falar desse tema tão relevante e tão importante na atualidade, que é NR1. Isso. E para começar esse processo, a gente já vem discutindo, né, e falando. Cada uma tem os seus projetos nas suas respectivas empresas, né, e diante das suas consultorias, e trazendo para mim, VNP, e trazendo para mim como Verusca profissional, esse contexto de segurança do trabalho, né? Então, a gente precisa desmistificar que a NR1 é apenas a questão saúde e desmistificar que a NR1 é apenas uma resposta jurídica. Então, segurança do trabalho, como a gente já vinha conversando, sempre existiu. Então, sempre tivemos 30, na minha época, né? 35 NRs, hoje 38. E aí, cada norma traz a problemática que o empregador, o empresário precisa entender quais são os direitos de segurança do trabalho do seu funcionário. E a NR1? O que é que traz a NR1 de novidade, se ela sempre existiu? Né? Então, hoje, gestão de riscos psicossociais. O que é que a gente pode trazer nos nossos respectivos pilares? Hoje, esses riscos, como é que eu consigo mapear isso num ambiente de trabalho, doutora Eli? Então, vamos lá. É bem interessante a gente ter duas percepções aqui, né? A nível organizacional e a nível colaborador. Né? Muitas vezes as pessoas, quando nomeiam assim, né, riscos psicossociais, as pessoas vão logo imaginar que é uma doença mental no trabalho. Mas eu gostaria que todos entendessem, né, tivesse a clareza, enfim, que o que seria riscos psicossociais é o que faz e o que tendencia um funcionário, colaborador, ele adoecer em ambiente de trabalho. Então, assim, não tem essa nomenclatura, né, uma doença mental. Na verdade, a gente vai diagnosticar ambientes e quem está nesse ambiente são pessoas. Exato. E no pilar jurídico, Letícia, como é que a gente poderia trazer esse olhar, principalmente quando a gente fala em compliance? Então, como é que eu consigo hoje trazer para uma gestão, né, de uma empresa, de um negócio, que ele precisa cuidar das pessoas antes de Uhum. exigir algo? Como é que a gente trata isso juridicamente? Perfeita a tua pergunta, Verusca. Na verdade, a NR1 incorpora uma lógica muito semelhante à do programa de compliance, tá? Por quê? Porque eu sempre falo que o compliance é para dentro das organizações e para fora. Para dentro da organização, porque ele cuida justamente do bem-estar das pessoas. Ele cuida do olhar, né? Do olhar daquele funcionário. Ele é extremamente transversal a todas as áreas da organização. Ele permeia todas as áreas. Então, assim, ele cuida da prevenção e da mitigação de riscos. Então, ele vai olhar como é que está os funcionários. Então, através do canal de denúncias que tem toda a organização, aquele canal terceirizado, ele é um grande termômetro para a organização do que é que está acontecendo com aquele funcionário. Né? Através do próprio canal de denúncias, você tem também uma redução de passivo. Porque você, através daquele canal, você começa a identificar riscos de vários níveis, falando aqui de riscos psicossociais referentes a assédio, seja moral, seja sexual, que através de um canal você vai entender e vai medir o quantitativo de situações que estão acontecendo aquilo ali. Isso. Então, essa conexão é inteira, é gigante, que ocorre entre a NR1 e o compliance. Isso. Então, dentro desse universo, a gente vê um novo olhar
para essa gestão, trazendo, né, a parte humana, a que a gente sempre prevalece. Segurança do trabalho, ela está fechada em o funcionário vai entrar, ele vai ser admitido, vai fazer os exames ocupacionais, como é que ele entra para a minha empresa? Mas está lá intrínseco, a avaliação psicológica, como é que a gente trata essa condição? Mas eu vou colocar para dentro um funcionário. Eu não sei como ele vem do último trabalho, mas como é que eu consigo identificar o ambiente adoecedor, Eli? A gente consegue fazer, né, trazer luz para essa condição. Então, o que é que a saúde mental, o pilar de saúde, traz para a gente em relação a esse mapeamento? Eu costumo sempre dizer, Verusca e Letícia, não sei se vai fazer sentido para vocês, que uma empresa, ela não adoece da noite pro dia. Na verdade, nenhum ser humano consegue adoecer da noite pro dia, né? Verdade. Emocionalmente falando e psicologicamente falando. Então, assim, o ambiente, né, ele vai dar sinais. Normalmente, começa pela liderança. Né? Eu sou gerida por quem? Como é que está a saúde mental desses gestores? Como é que está a liderança desses gestores? E como é que está a gestão desses próprios gestores? Né? Então, assim, é como se fosse uma escadinha, literalmente. Então, assim, como é que tá a rotatividade? Como é que tá a seleção de talentos, né? Reter esses talentos. Como é que tá a questão de atestados? Como é que tá a questão da motivação? A sobrecarga de trabalho? Os feedbacks, como é que tá sendo? Como é que tá sendo a comunicação? Então, sempre dá sinais, né? E a NR1, ela tá aí. Né? Esse diagnóstico e esse plano de ação, ele serve exatamente para isso. Não é para resolver o problema, é para prevenir que chegue um nível de adoecimento, né? No ambiente, né? E aí, só agregando, eu acho que o turnover de uma organização é um grande termômetro. Assim como o canal de denúncias, um turnover de uma organização é um grande termômetro. E aí você falou de liderança, eu entendo que a liderança, o exemplo arrasta. Né? Então, é uma coisa que vem top-down, né? A cultura de uma organização é uma construção coletiva, né? As pessoas precisam fazer parte daquele processo de construção. E se essa construção está sendo meio que minada e está sendo uma cultura de assédio, né? A alta liderança precisa ser envolvida nessa pauta. Isso é uma pauta estratégica, sabe? Então, ela precisa entender e precisa dar o tamanho da importância que esse tema NR1 precisa ter. Exato. E uma coisa que eu acho interessante, meninas, não tem como ser um bom líder. Olha que eu não tô falando que a liderança tem que ser terapêutica aqui não, tá? Mas não tem como eu ser um bom líder se eu não estiver bem emocionalmente. Então, assim, como é que eu vou gerir pessoas? Como é que eu vou ser humana? Porque, na verdade, a gente não quer terapeuta nas empresas, a gente quer humano, né? Exato. Então, assim, como é que eu vou ser humana com aquele colaborador, aquela equipe, se eu não tô bem emocionalmente falando? Se eu não tô me gerenciando, se eu não tô impondo meus limites, se eu não tô sabendo e nem recebendo feedback positivo também? Como é que eu vou repassar isso? Exato. Então, trazendo para o meu pilar, gestão de pessoas, né? Então, eu tenho alguns clientes que eu desenvolvo a parte de DHO. Não sou um RH, mas eu preciso desenvolver a pessoa, o profissional. Então, a gente sente que é aquela condição de eu preciso contratar o expert, mas eu não me preocupo como é que está o expert para chegar para mim. Então, nesse contexto, como é que eu vou trazer o expert? Por que você está vagando no mercado? Então, assim, na gestão, trazendo cultura de gestão, eu me preocupo muito com o que é que você vai me entregar, mas eu não quero saber, já na entrada, na admissão, como é que você está. Então, hoje, para a parte de RH, é muito produtividade, o que é que você me entrega, né? Os coaches da vida, né, querem o arquétipo de o que é que você produz e o que é que você me entrega. Mas esquece que ali dentro pode ter bloqueios, pode ter dores, pode ter um adoecimento, mas está velado. E aí, como é que a gente, né, trata? E aí fica com o desafio com o RH, identificar, mapear. A gente faz o processo seletivo, né? Faz toda a parte de triagem, o cara passa tecnicamente. Eu boto lá na psicóloga, faz a minha análise DISC, entrega como é que ele é perfeitamente profissionalmente. Mas e o lado saúde mental dessa pessoa? Mas hoje, como você pegou, né? Pegando um gancho na tua fala, eu preciso trazer a gestão dos riscos, mas para evidenciar, eu preciso ter gestão evidenciada. É a cultura, não é papel. Então, eu sei como é que ele chega, eu sei como é que ele vai sair, eu sei o que é que eu estou entregando e pedindo.
Qual é hoje, Letícia, os riscos jurídicos de uma falha nessa gestão? Deixa eu só pegar, antes de entrar nessa resposta desse assunto, pegar um pouquinho, um gancho na tua fala. Quando você fala, eu já fui gerente de pessoas, né? Minha Inclusive, gerente. Exato. E aí, o que é que aconteceu? O que é que a gente percebia? A gente percebia que, às vezes, a gente admitia pela técnica e, infelizmente, demitia pelo comportamental. Isso. Né? E aí, o que é que acontece? A gente precisa saber se já existia uma patologia pré-existente. Né? Se a pessoa já tinha uma situação pré-existente. Então, assim, o exame admissional é fundamental. Isso. Uma análise, né, na admissão é fundamental. Então, assim, a importância disso é crucial porque a gente, num processo seletivo, a gente gasta dinheiro. Isso. Num processo seletivo, a gente investe, a gente capacita aquele profissional. Que né? diante dos outros riscos na área de segurança do trabalho, eu preciso entender se eu vou trazer o cara para a linha de produção, se ele tem uma hérnia inguinal. Exatamente. E aí eu preciso que ele faça todos os exames. Se ele não tem uma diabetes, se ele não é cardíaco, para eu colocar ele em altura. E o psicológico. Então, nesse gancho, é uma falha de gestão por questões econômicas, sim. Sim. Né? Tem o gancho comercial das clínicas, que a gente também precisa quebrar e desmistificar muita coisa, mas o que é que eu preciso realmente ter de evidência para eu não cair num passivo trabalhista? Sim. E aí é onde está o medo. A gente sabe que a NR1 ela só está eclodida dessa forma porque é o medo da multa que eu vou pagar, o que é que eu vou sofrer lá na frente, mas eu tenho atestados com 120 dias, 180 dias, 210 dias de afastamento por burnout. E aí, foi desenvolvido por mim? Não, foi um gatilho feito pelo meu líder. Mas não identifiquei, não sei. Então, a gente precisa entregar hoje o que é que a gente precisa fazer para que o passivo trabalhista não seja pesado. E sabe o que eu acho interessante? É que isso é muito mais além, é mudança de cultura mesmo. É mindset. Né? É você analisar e ver que, infelizmente, algumas organizações elas ainda estão preocupadas com prestar conta, com entregar o papel, sabe? O relatório. E assim, não estão fazendo por causa da mente humana. Não. E que, se a gente parar para analisar, se a gente estiver bem em nossa mente, a gente vai estar bem tudo em nossa vida. Então, aqui vai desenvolver todo o resto. Exato. Então, se eu estiver bem comigo, com as minhas questões, né, o meu autoconhecimento, vamos colocar assim, né, e claro que a gente sabe que as organizações, elas investindo nisso, faz com que cada vez mais o profissional, ele sinta desejo, né, cada vez mais de se autoconhecer, ter esse cuidado, né, esse autocuidado, vamos falar assim. E assim, tem pessoas que não têm nível, não tem conhecimento, não tem como ter acesso a isso. E tem dentro das organizações. Acredito que o governo ele olhou para isso também, do tipo, ó, tá chegando aqui para mim, as empresas vamos colocar assim, gatilhando isso, né? Existe uma pré-existência e vocês estão gatilhando. Qual é a responsabilidade de vocês nisso? Isso. Né? Eu fico com o INSS aqui, vocês estão falando com o quê? Exatamente. Até porque para eu entregar o PPP para esse trabalhador quando ele é desligado, eu preciso ter essa noção do ambiente dele, da vivência dele. Isso. Né? Hoje, abrir uma CAT por acidente, a gente sabe que a pergunta é, ele foi treinado, ele fez todos os exames, ele recebeu os EPIs, mas quando vem a abertura de uma CAT, de uma solicitação jurídica, que é o que está acontecendo, foi constatado a doença, o adoecimento. Abra, por favor, a CAT dessa pessoa para ela acessar realmente pelas questões psicossociais. E aí a gente tem esse intermeio. Hoje a gente precisa implantar cultura, a gente precisa ensinar os empresários que a vida não é ser empresário. Eu preciso diferenciar o que é ser gestor de pessoas e o que é ter uma empresa. Totalmente diferente. E, Verusca, eu quero pegar um gancho na tua fala aí. À vontade. Sabe o que eu acho mais interessante? É que muitas vezes você quer um clima organizacional bom, você quer resultado, você quer, seja venda serviço, né? Você quer realmente uma alta performance na tua empresa. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que eles não querem investir no capital humano. Eles só querem essa cobrança. Capacitar, né? Isso. E sabe o que é mais interessante ainda? É que nem eles mesmos se capacitam.
dentro do programa, né, que eu ofereço, que é Escola para Líderes, né? Ótimo. Então, você tem a oportunidade de aprender a liderar a sua equipe. Porque como é que eu vou fazer todo esse movimento se nem eu sei gerir pessoas? Eu falo como dona, como empreendedor, né? E Como gestora geral, vamos colocar assim, Uhum. né? Então, como é que eu vou fazer isso se nem eu aprendi? É. Tem muitas empresas que eu faço diagnóstico de risco psicossocial, infelizmente, e são pessoas que não têm, muitas vezes, nível de escolaridade, por exemplo, e não vai fazer uma reciclagem, não vai atrás de fazer um curso, uma pós para gerir pessoas. já né? começa a cometer o assédio terceirizando a responsabilidade. Isso. Isso. E aí, Letícia, como é que a gente implanta compliance nas empresas? A primeira coisa, gente, é fazer um diagnóstico, né? Uma análise de risco bem acertada, bem fundamentada, aderente à realidade e à maturidade daquela organização, porque cada organização é diferente, Uhum. né? E cada programa de compliance vai ser diferente. Então, a gente começa com análise de risco, entrevistas estratégicas, e aí começa a desenhar um esboço do código de conduta daquela organização. Não basta ter um código de conduta, precisa ter um código de conduta para o colaborador e um código de conduta para o fornecedor. Porque não adianta você estar rodando em compliance se o teu fornecedor não está. E aí tu tem um contrato com aquele fornecedor e que vai te prejudicar. Entendi. Né? Então, assim, você precisa ter políticas aderentes, políticas de brinde, políticas de compras, políticas de anticorrupção, políticas diversas, antitrust, políticas de contratação, de gestão com a administração pública. Então, você precisa ter várias políticas, vários procedimentos. Procedimentos de quê, Letícia? Procedimentos de tratamento de denúncias para colocar para as pessoas uma comunicação bem acertada para dizer que aquele canal de denúncia é extremamente confidencial, sigiloso e que jamais aquilo ali, aquele tema vai sair vai ser exposto, né? Para que as pessoas acreditem efetivamente na área de compliance daquela organização, para que ela realmente tenha coragem de ir. E através de indicadores, a gente gerir. Hoje você ter muitas denúncias num canal não quer dizer que você tem um programa de compliance ruim, ao contrário. Aquele teu programa é aderente, é real, não é o Funcionando, fake. né? Está funcionando, porque as pessoas estão acreditando na área de compliance. As pessoas estão efetivamente tendo coragem de ir denunciar. Então, toda essa análise, eu faço uma relação muito, muito parecida, é diretamente proporcional à NR1. E quando eu falo também que o compliance ele é para fora da organização, eu estou falando do risco reputacional, que para mim é o maior risco que existe. Ele é de baixo impacto, né? Desculpa, ele a probabilidade dele acontecer é pequena, mas em ele acontecendo, o impacto é gigante, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a reputação da organização, ela é para fora, né? O compliance, ele traz abertura de mercado e a empresa precisa estar muito bem dentro do cenário dos próprios colaboradores para que isso aconteça, Entendi. né? Que realmente é o que hoje acontece. Trazendo para uma questão média empresa, pequena empresa, a gente sabe que hoje são as mídias. Mas a reputação de uma instituição para grandes contratos, prestações, hoje a gente precisa trazer, vejam, são dois assuntos que se complementam. Eu não Uhum. consigo entender diferente. Se eu não implantar uma cultura e não tiver um código de ética, como é que eu vou cobrar do meu Isso. funcionário um comportamento? Uhum. Isso. Que realmente é essa vivência. O RH hoje tem uma dificuldade. Eu quero um perfil X para aquela função. Isso. Eu tenho que permear CBO, eu tenho que permear o que realmente ele vai fazer para não ter o desvio de função. Faço a análise, jogo para a segurança do trabalho e faço essa análise do ambiente, teoricamente, porque ele ainda não entrou. Uhum. Então, eu sei que ele está lá com risco controlado porque ele vai começar a desenvolver algo. Mas como é, Eli, que a gente vai identificar nesse ambiente o que é essa condição psicossocial? O que é que a gente precisa trazer luz LED para essas ações? Quais são? Como é que a gente consegue ver isso, né? Listando realmente, porque tem duas situações. Eu tenho a pessoa que vai chegar adoecida, mas ela tá camuflada, ela tá acalmada, ela tá medicada, ela acha que passou 10 dias em off lá do outro e tá tudo bem, mas ela não sabe que ela tem esse diagnóstico.
tem duas situações. Tem gente que realmente vai vir para mim sabendo que está adoecido, mas não vai reconhecer. Mas tem pessoas que vão vir para mim achando que isso só foi um estresse, já passou, eu vou para o próximo desafio. Mas quando essa pessoa entra para minha empresa, né? RH, VNP, vai lá, contrata, tá aqui, diretor, apoiou. E aí começam os problemas psicossociais. Quais são esses? Como é que a gente vai identificar nesse ambiente? Vamos lá, Verusca. O Ministério, né, do Trabalho e Emprego, ele fala sobre 13 riscos de psicossociais, né? E dentre eles, né, existe assédio moral, sexual, demanda excessiva de trabalho, existe a falta de autonomia. A demanda excessiva junto com a sobrecarga. Isso. Como também o tempo ocioso. Isso. Também é analisado. Então, assim, é analisado todo um contexto, né? Então, baseado em cima, né, desses 13 fatores de risco psicossocial, a gente aplica, né? Eu trabalho com um psicodinâmico, né? Trabalho com intra, então, assim, é um questionário onde é avaliado a probabilidade, a gravidade, onde médio, risco, gravíssimo, crítico. Então, aí a gente já vai ter um olhar, mas é da pessoa, não, do ambiente, do setor. Então, o diagnóstico de risco psicossocial tem que ser feito pelo setor. Tá? Porque Maravilha. talvez o setor de recursos humanos é muito bom, a gente não tem problema, a gestão tá ok, mas aí o setor financeiro tem muito abuso, né? Tem muita rotatividade de funcionários, tem muito atestado, né? Então, assim, você tem que ter esse tipo de olhar. E, assim, sempre o comportamento ambiental, ele vai mostrar isso, sempre. Então, ter gerentes, né, gestores, supervisores, que olhem para isso com carinho, porque ele vai começar a identificar, e aí é onde entra a NR1, isso é a prevenção. Então, a gente identificando pelo comportamento tanto do setor quanto do colaborador, a gente vai ter essa clareza. Aí sim entra o plano de ação, que no Ministério do Trabalho ele fala, a gente quer um plano de ação contínuo. Tu não vai preparar o diagnóstico, fazer o plano de ação, colocar lá e tudo bem. Então, fora isso, ainda precisa das evidências, né? Você vai ter que estar lá, tudo documentado, porque vai precisar. Não basta né? falar. Não né? basta falar. Exatamente. Então, assim, veja como tudo isso está muito entrelaçado, né? Como está tudo muito unido Isso, para o benefício do próprio empregador. verdade. Trazendo um pouquinho, né, dessa vivência. Hoje é uma apostila focada nos riscos psicossociais, né? Foi todo um trabalho desenvolvido, mas eu trago a sinergia para as outras normas. A gente tem que ter um plano de ação dinâmico e contínuo de todos os riscos. Então, hoje a empresa precisa entender, o empregador precisa entender que a segurança do trabalho ela existe para ter esse entrelaço, né? Então, o meu desafio vai fazer já 20 anos é entender que se eu tenho que colocar um colaborador em altura, fazendo um trabalho de fachada, eu preciso saber como é que ele está de saúde, se ele é cardíaco, se ele tem pressão alta, se ele passar mal e estiver no pico, eu preciso controlar o ambiente, se tem ventos fortes, se não tem. Então, equipamentos simples para medição de vento. Então, hoje eu preciso exigir de uma equipe comercial que ela bata a meta, que ela traga produtividade. Hoje, sem medo de errar, eu consigo entender que o setor que mais potencializa é o comercial. Então, eu tenho produtividade, eu preciso trazer vendas, eu tenho meta, o que é que você vai me trazer? Então, a forma agressiva, né? Então, trazer um dia... Abordagem, né? Isso. Um dia foi sonhador e lindo os coaches ensinar a produtividade, o que é que você vai me trazer de melhor? E agora eu tenho todos os coaches quietinhos, porque tá todo mundo adoecido, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu tenho medo, eu não quero ir, eu invento, né? Então, essa condição hoje pra gente, plano de ação. O que precisa ser feito, como precisa ser feito, por quem vai ser feito. Então, eu acho que trazer a condição de entender que RH, segurança do trabalho, jurídico e saúde, ele tem uma conexão perfeita. Uhum. E a gente não pode tirar esse desmérito da condição de que a comunicação ela precisa existir. Com certeza. Letícia, me corrija se eu estiver errada, mas um compliance não vai funcionar se não tiver comunicação interna. Não. As áreas precisam se comunicar, né? O compliance, ele entra em todas as áreas. E aí, pegando um gancho no que vocês estavam falando, é preciso praticar a escuta ativa. É fundamental, porque quando você fala de código de conduta, eu não posso ter um código de conduta de gaveta.
né? Código de conduta de gaveta é aquele código que não vai ser revisitado pelo funcionário, que não vai ser atualizado. Eu preciso de um código atualizado, revisitado, que as pessoas leiam, pratiquem e digam: ó, tá errado, eu acho que a gente precisa atualizar aqui. Maravilha. Né? Então, essa escutativa, ela é fundamental, né? Eu acho que porque o programa, assim como o programa de compliance, e eu sempre estou fazendo analogia com a NR1, ele tem começo e meio e não tem fim. Por quê? Porque aqueles riscos estão vivos. E todo dia, então a gente todo dia tem que capacitar, todo dia entra novas pessoas na Exato. organização. E a gente tem que estar atualizando essas pessoas. Qual é a missão, visão e valor daquela organização? Esses novos entrantes precisam ter atualização disso aí. Isso. Precisa ter um treinamento de integração. Hoje eu sinto falta que algumas organizações não fazem integração. Se tu vai entrar dentro de uma organização, você tem que saber a quem você vai pedir, a quem Isso. você vai recorrer. E essas pessoas, para mais na frente, não estarem adoecidas. Matriz de comunicação. Eu Isso é aprendi fundamental. um dia com a minha gestora de pessoas que a gente precisa É, se apresentar, mas eu preciso dar o caminho dessa comunicação. exatamente. Então, são ferramentas simples, né? Matriz de comunicação, plano de ação. O que é que você vai desenvolver para mim? Então, também é uma dificuldade. E aí, agora eu vou abrir luz para o pilar de Eli. O que é que a liderança precisa fazer para entender saúde mental? Como é que eu vou liderar se eu não estiver bem? Isso já é uma fala minha, já vai fazer uns 2, 3 anos, independente da NR1. Mas porque eu aprendi um dia que se eu não estou bem, como é que eu vou fazer o bem para o outro? Uhum. Mas no olhar desse pilar de saúde mental, como é que a gente traz isso, Eli? O que é que eu preciso desenvolver na cabeça desses líderes, independente de presidência, líder mesmo que está ali, né? Uhum. Então, qual é o papel desse líder de acordo com a saúde mental? Vamos lá, Verusca. A primeira coisa, psicoeducação. Levar conhecimento para essa liderança. Precisa ser levado, precisa ser acompanhado, precisa ser tá mais próximo, sabe? É literalmente oferecer essa psicoeducação. Então, assim, precisa levar conhecimento para as empresas. Afinal, uma vez que eu levo para os gestores, né, eu estou levando para toda a equipe. Exato. Né? E, infelizmente, as organizações em si, né, elas estão tão preocupadas com outras coisas, e só deixa para se preocupar quando isso vira um diagnóstico, em vez de agir de maneira preventiva, Uhum. né? Então, assim, entrar com conhecimento, psicoeducação, né, dentro das organizações, para mim é o caminho. É ali que você já vai ter o carro-chefe para tudo, né? Trabalhar no preventivo. Exatamente. E assim, o autoconhecimento, tanto com a liderança, né, e os subordinados, mas assim, até para a tua vida, sabe? Porque assim, eu vou gerenciar pessoas da forma que eu gerencio a minha vida. E veja se Verdade. faz sentido para vocês, né? Totalmente. É um espelho. Exatamente. Totalmente. Então, assim, como é que tá os meus liderados? Mas tá bom, como é que eu tô gerenciando a minha vida, Dentro da minha casa. né? Né? Como é que eu estou gerenciando dentro da minha casa? Às vezes, a pessoa que entrou na empresa não é a mesma pessoa que está. Não, é a mesma pessoa que estava na sua casa, que entrou dentro da organização, é a mesma pessoa. Então, eu ratifico demais o que você está falando. Você precisa estar bem com você mesma, Isso. né? Para que você consiga ter a sensibilidade da escutativa, ter a sensibilidade do entendimento, né? E eu ainda pergunto mais a vocês, como é que eu vou desenvolver uma automotivação nos meus colaboradores se nem eu tô motivada? Exato. E assim, a automotivação já fala, né? Auto vem de próprio, é meu, é minha responsabilidade. Não, então veja, de novo, psicoeducação entrando aí. Então, assim, o movimento do motivo, né, que seria a automotivação, o motivo no meio dessa palavra aí é um propósito, eu preciso achar um propósito. E ação no final. Então, assim, veja, isso vem de mim, É. mas o ambiente vai fazer com que eu nem me interesse em me automotivar. Sim. Porque eu já venho com outras coisas, outras demandas, outras questões. Então, Verusca, realmente psicoeducação. Exato. E veja que não é novo. Não. A Não é gente que novo. está no mercado e a gente que faz gestão de pessoas, a gente sabe quais são as dificuldades das pessoas. Agora eu vou trazer um pilar que eu acho que vai custar. O que é que as empresas precisam? Empresas, né? Então,
eu sei que eu preciso investir no capital humano, mas hoje, qual é a maior dificuldade das empresas? Nos 3 pilares. Mas aí eu já passo agora a bola para Letícia. Não, eu acho que o primeiro pilar, eu acho que você está falando aí, é o ânimos, a vontade da alta direção investir naquilo ali. Aquilo ali eu acho que é o primeiro pilar. A alta direção ter esse pertencimento, essa sensibilidade que essa agenda da NR1 é, sim, da alta gestão. E não somente para, como a gente estava falando aqui, Terceirizar para líderes. não. Eles precisam, porque a liderança arrasta, vem top-down. Isso. Né? Então, assim, aquela liderança, aquele gestor, aquele empresário precisa comprar aquela ideia, que é aquilo ali é relevante para aquela organização. Senão ele vai ter um monte de passivo trabalhista, ele vai ter um turnover gigante, ele vai ter várias outras dificuldades, ele não vai conseguir implantar uma cultura de integridade dentro da organização dele, sabe? As próprias capacitações não vão para frente, né? Então, assim, quando a gente fala de como investir, né? A gente está falando de, poxa, investe no treinamento de liderança, faz um DISC, começa a entender o perfil do teu liderado, começa a entender a necessidade de um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Tu vai estar Maravilha. dando um presente para ele, né? Faz uma avaliação 180 ou 360, que vai dar a ele um gancho enorme para trabalhar, né? Então, assim, é desenvolver o cara, sabe? Então, assim, isso aí são benefícios indiretos que necessariamente você não precisa aumentar o salário dele, né? Exato. Dá treinamentos inclusive na área dele, técnica, né? Então, Que eu entendo ser a melhor garantia, né? Porque olhando para o pilar gestão de pessoas, eu não posso acreditar apenas num currículo. Dizer e escrever, até um IA me entrega um currículo perfeito. Mas aquilo que você está depositando que tem de experiência realmente é aquilo. é. Então, a gente vai ter no dia a dia. É diante, né, da rotina que a gente vai identificar. Ô, amiga, e o que é cultura? Cultura é aquilo que acontece no dia a dia. No dia a dia. Então, é aquilo que é justamente tolerado. O que é tolerado dentro de uma organização? Quais são os controles que você precisa ter e você não tem? Isso. Por que você não tem? Por que a alta gestão não implantou aquele controle? Né? Por que que eu só lembro quando realmente acontece e eu não gostei? Isso. E aí eu vou penalizar porque tá na minha cabeça, tá na minha... Isso. Mas tá onde isso? Cadê o código de ética? Cadê a cultura? É. Né? Qual é a sua realidade? Então, construir empresa é fácil. Construir a cultura precisa ser enraizada, Enraizada e paulatina. paulatino. E a cultura, ela tá muito relacionada a como a empresa cuida dos colaboradores. Isso. Vocês pararem para Totalmente, observar, né? totalmente. Então, assim, como é o cuidado? Como é... Porque é o bem mais precioso que ele tem dentro da organização. Exatamente. São as pessoas. Exatamente. É o material humano ali, podemos dizer, né? Eu vou trazer uma ferramenta, uma situação que ela nasce e foi citada primeiro antes dessa luz toda da NR1, que é a NR5. É a Constituição da CIPA. A gente Sim. começou a falar das responsabilidades da CIPA ou do designado da CIPA, porque ela muda em 2023 para CIPA-A, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios. Então, primeiro A luz veio daí, né? Exatamente. Então, a NR1 hoje ela está com nessa situação de gerir riscos psicossociais, porque eu estou com líderes que acham que para poder demandar e fazer realmente acontecer, eu pressiono ou sexualmente ou moralmente. Uhum. Eu tenho benefícios, está aí na moda, assédio sexual para poder ter uma situação, né, positiva na minha gestão. Ou um assédio moral, denigrindo pessoas ou colocando pessoas naquela situação de, eita, eu preciso do meu emprego e eu não posso, né, desobedecer ou fazer diferente. Então, nesse contexto, CIPA sempre existiu. Uhum. É uma responsabilidade e é um grupo ou uma pessoa que precisa estar em contato com a alta gestão. Então, por que eu estou trazendo esse conteúdo? Está esquecido. A gente está, né? As empresas, quando ligam, eu tenho que fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? Eu é que tenho que provar
o óbvio, É. né? A gente tem uma brincadeira em alguns clientes que é o óbvio precisa ser repetido todos os dias. O óbvio precisa se transformar em mantra. É. Ele precisa ser repetido, mentalizado, incorporado, riscado, feito X, pintado e ainda bota um LED assim. É. Porque eu preciso repetir isso todos os dias. Então, o que é a CIPA hoje? Muitas empresas acham que só é deixar um grupo de pessoas ou uma pessoa fixa na empresa. Mas você não precisa da pessoa. Então, quem vai gerir isso? É. Eu preciso trazer agora. Eu preciso entregar a luz para quem precisa. Hoje o medo é: o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que o empregador diz: eu não posso ter uma psicóloga aqui dentro. Por que será? Né? Qual é o medo hoje das empresas de colocar uma psicóloga dentro? Tecnicamente, a gente já sabe que não precisamos. Eu Uhum. preciso mapear. Mas começa aqui com a segurança do trabalho. Uhum. Começa do RH quando eu vou listar o CBO dele. Uhum. Né? Então, quem eu vou contratar para fazer o quê e qual é a média disso? Aí entra a questão psicológica de como é que essa pessoa está chegando. E juridicamente? Juridicamente, a gente começa a entender. Eu tive uma experiência muito forte há uns 10 anos atrás. Começou a chegar vários processos trabalhistas com pedidos de dano moral decorrente de assédio moral, de especificamente uma única área, e a gente percebia que o gestor se repetia. E aquele gestor, que era o diretor, quando você via os gerentes dele, a grande maioria dos gerentes dele também tava com a mesma prática. Entendi. E aí eu disse, gente, vamos pensar. E aí eu trouxe, na época, uma psicóloga e a gente fez um treinamento chamado Os Outros e Eu. Esse Os Outros e Eu, a gente tinha um projeto lá dentro dessa empresa que eu trabalhei de advocacia preventiva, né? E a gente desceu para entender o que estava acontecendo e a gente conseguiu reduzir aquele passivo, né? Decorrente de treinamentos que a gente deu, rodadas de conversas em áreas específicas. E a gente pegou tanto esse gerente quanto esse diretor e tinha um suporte de terapêutico, tanto do RH quanto era um coaching específico que falava um pouco que eles precisavam ter cuidado na forma de falar, para não ter pessoas com sobrecarga de trabalho, com estresse, com burnout. Uhum. E aí, tudo isso foi feito, e na ocasião, o passivo trabalhista, que foi um termômetro grande, veio a ser reduzido, a gente fez acordo em alguns processos, e depois não voltou a ter processos mais. Por quê? Entendi. Porque a gente conseguiu atuar com esse termômetro, através dos Sanou. processos. Isso. Sanou um pouco. E olha que coisa interessante, Verusca. Isso ela menciona, né, há 10 anos atrás, né? 10 anos Hoje, atrás. 10 anos. então, assim, montou um plano de ação para aquela condição específica. Perfeito. Hoje, o que é que a gente tem? O que é defendido, né, pela NR1? Você vai mapear os riscos psicossociais daqueles setores, vai gerar um plano de ação, só que se dentro do plano de ação for necessário isso aqui, ok, Isso. né? Vai depender muito do setor e da organização. Nesse caso, foi necessário. Exato. Mas não quer dizer necessariamente que sempre vai ter que ter uma psicóloga lá de plantão. E Porque que isso, não assim, é acontece igual descaracterizado. para todo mundo. Exatamente. A gente precisa olhar realmente para o setor e para a gestão, porque é o espelho da imagem dessa empresa lá fora. Isso. Então, hoje tem uma referência reputacional. Eu não vou trabalhar naquela empresa não, porque lá não tem cultura, Uhum. lá não tem respeito, lá não tem capital humano. Então, trazendo LED para isso, né? Trazendo luz para esse assunto, eu vou agora já abrir o último pilar da gente, né? Dessa conversa, desse encontro, que é: quais vão ser as recomendações? O que é que vocês aconselham, né? Nas suas respectivas áreas? O que é que você aconselha, Eli, para as empresas, para as gestões? O que é que a gente precisa fazer para que essa NR1 entre leve nessa gestão? Verusca e Letícia, investir em conhecimento. Psicoeducação, não tem outro caminho. Não tem. Porque é exatamente isso. A gente, como eu falei no começo, né? As empresas elas estão muito acostumadas a investir em manutenção de máquinas e em equipamentos e esqueceram do principal. Até porque se existe uma empresa, é porque tem pessoas nessa empresa, né? Nem que seja 2% e o resto seja máquina, mas tem pessoas nessa empresa. E o que acontece? Muitas vezes a gente acaba tão preocupado com aquele bem
móvel, né? E acaba esquecendo do capital humano. Então, assim, investir em pessoas com capacitação, com conhecimento, psicoeducação, eu acredito que esse é o caminho, sabe? Olhando pro meu pilar, né? Maravilha. Letícia. Eu sugiro fazer uma análise, um programa de gerenciamento de risco, um plano, né? Ter uma análise de risco muito, muito acertada, né, dentro daquela organização, ter evidências documentadas muito fortes, seja de capacitação, você vai fazer uma capacitação, vai falar sobre o tema assédio com teus liderados, com quem quer que seja, você faça, você pegue ata de treinamento, onde as pessoas assinem que estão capacitadas naquele tema, você bata foto daquelas Uhum. reuniões que você fez, daquela capacitação que você fez, você treine embaixadores. Para que esses embaixadores? Para que esses embaixadores repliquem aquele treinamento, Perfeito. né? Vá para um canteiro de obra replicar. E às vezes o linguajar da pessoa, da consultoria, não é o mesmo que o cara que vai ser o embaixador do tema NR1, vai para lá falar. Então, assim, treine pessoas. A mesma coisa que ele estava falando. A capacitação é fundamental. Resguardar a documentação é fundamental também, né? Eu acho que quando a gente tem documentos dentro da organização que comprova, tem um canal de denúncias efetivo, com credibilidade dentro da organização, onde as pessoas não tenham receio de expor as denúncias que eventualmente tenham acontecido, né? Isso. Que seja de assédio, seja sexual, seja moral, né? Cabe à empresa, sim, garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para o seu funcionário. Então, você precisa documentar, cuidar disso, né? Fique atento a seus processos, né? A seus processos trabalhistas. Cuidem para que não aconteçam essa demanda, um processo atrás do outro, né? Então, assim, porque pode acontecer processos, pode acontecer multas, autos de infrações, várias situações indesejadas podem chegar para a organização se ela não se precaver. Verdade. Quer complementar algo ali? Não, tranquilo. Dentro desse encontro, é só mais uma evidência que conformidade legal, saúde mental e gestão de pessoas é a base de qualquer empresa. Elas andam juntas, eu não consigo separar, eu não consigo ver, né? Gestão de empresa, que eu preciso que pessoas mobilizem, pessoas produzam, pessoas desenvolvam, né, seu conhecimento. Se eu contrato, é porque eu estou precisando do conhecimento daquela pessoa. Eu não estou contratando a pessoa, eu estou contratando o seu conhecimento. Uhum. Mas como é que eu estou respeitando essa pessoa? Então, são 3 pilares que não se desconectam. Uhum. A gente precisa trazer luz para esses empresários que estejam perdidos, né, nas suas questões, que é criar o canal de denúncia, atas de reuniões, reúnam-se mais, escuta ativa, respeito mútuo na condição do que é o propósito da empresa, mas existe o propósito da pessoa, Uhum. né? Então, essa fala e essa linguagem, ela precisa ser unificada. E eu queria fazer um fechamento, dar luz a uma coisa muito importante. A gente precisa trazer alta direção para essas conversas. Exato. Não adianta só os gerentes estarem nisso. O empresário, o dono da organização precisa estar nisso, porque vem top-down. A cultura nasce do dia a dia, do que é tolerado. E quem dá o termômetro do que é tolerado é a alta administração. Então, trazer ele é uma agenda estratégica NR1. Trazer ele para a história, passar a responsabilidade para ele. E ele entender, de uma vez por todas, a importância desse legado. Porque quando a gente está falando de NR1, de compliance, né, dessa parte da acessibilidade, né, a gente está falando de propósito, minha gente. Então, assim, o propósito organizacional. Qual é o propósito da tua organização? É isso. Né? A gente está falando de propósito organizacional. Então, o empresário precisa estar de mãos dadas conosco nesse tema. Pegando um ganchinho aqui de Letícia, que eu achei fundamental tua fala, onde o gestor, né? Ele precisa estar, né, extremamente não envolvido, né, comprometido nesse processo. Afinal, por quê? Porque vai mudar os funcionários.
né? Então, ele tem que reter esse conhecimento, até para passar para os demais e se comportar com os demais. Tem uma frase que eu costumo muito falar, né? Que até autoria minha, porque eu tive uma experiência há 20 anos atrás em relação a isso. Funcionários, ele não pede demissão de empresas. Eles pedem demissão de gestão. Dos seus líderes. Perfeito. Dos Perfeito. líderes. É Perfeito. exatamente É por aí. isso. E assim, observa, a empresa ela pode ser muito boa, ela pode Tanto é que fazer o a parte gatilho dela. é no líder. no líder. Quando eu exatamente. saio, né, já tive várias pessoas que a gente treinou. A pessoa é capacitada tecnicamente, mas quando ela sentou, que escutou a primeira frase, ela bloqueou. Tô fazendo o que aqui, né? Exato, eu disse, não é aqui. Ela começou a chorar, começou a ter uma crise de ansiedade. E quando a gente puxa ela para conversar, ela fez, minha última chefe me tratou dessa mesma forma. E aí faz total sentido, ou seja, Gatilho, né? é o meu líder que é minha referência. Uhum. Tanto é que hoje eu tenho minha referência de liderança. Aham. Eu tenho minha referência de quem foi espelho para hoje eu estar aqui, né? Então, assim, cada um tem um legado. Se eu monto uma empresa, se eu construo uma empresa e eu bato no peito dizendo eu sou o dono desse negócio, assuma para si e entenda que quem eu preciso para que esse negócio esteja crescendo, esteja ativo, esteja vivo. Então, organizações são formadas por pessoas. E eu preciso colocar na cabeça desses empresários que pessoas têm sentimentos, têm dores, né? Têm limitações. Ele tem direito, sim, a se afastar, ele tem direito a adoecer. E eu preciso lembrar que para ele produzir, ele precisa estar bem. E que é o maior ativo desse empresário. São as pessoas. As pessoas, Uhum. né? exatamente. Então, Então, meninas, agradecendo a vocês esse primeiro capítulo, né? Eu vou deixar em aberto, sigam as nossas redes, as nossas mídias, tragam, né? Quais são as dúvidas, qual é o conteúdo que você quer. E aí o NR1 com elas vai justamente trazer clareza para essa gestão. O objetivo é não ter passivo, não ter adoecimento e na área de segurança a gente manter tudo lá controlado. Então o objetivo é esse. Muito obrigada, Eli. Eu que obrigada, agradeço. Letícia, por ter Prazer em conhecer. Né, a- Letícia. a- essa Eu que junção agradeço. aqui Acho foi, que- é uma conexão perfeita. E aí né? a condição é agradecer a todos, né, a audiência. Tragam aí luz pra gente nas dúvidas. A gente vai atrás do conteúdo para desmistificar para vocês. Obrigada a todos.